Discussões é que mais se vê. Brigas, principalmente nas redes sociais. Todo mundo defendendo as suas opiniões, seu ponto de vista, e logo aparece alguém que critica o seu ponto de vista, que se contrapõe à sua opinião, e aí a gente parte para a ignorância às vezes, para ofensas. São discussões infrutíferas, que não levam a nada a não ser a perda de uma amizade, de um relacionamento. Quando você atira plumas ao vento, não é possível mais recolhê-las. No caso da palavra pronunciada, da amizade perdida, eu acho que ainda dá tempo e tem uma forma de você reatar, de você mudar isso. E eu faço questão de passar isso para você, porque meu intuito é que você cresça em todos os sentidos. E a gente só cresce de verdade quando a gente aprende a lidar com as pessoas, com os temperamentos difíceis, com as opiniões contrárias. Quando a gente consegue fazer isso, a gente cresce. A gente passa a ser bem quisto, as pessoas passam a gostar da gente. Então é por isso que você deve acompanhar esse vídeo até o final. E você vai ver ao final o quanto isso vai te ajudar. Mas antes eu quero te pedir 2 favores. Primeiro, dá uma olhadinha no tempo desse vídeo. Veja aí quanto tempo tem, qual a duração do vídeo e veja se é possível que você assista o vídeo na íntegra agora. Se não for possível, não tem nenhum problema. Mas você deverá assistir no momento mais oportuno, um momento em que você possa se concentrar e realmente prestar atenção no vídeo na íntegra. Outra coisa que eu quero te pedir, faça a sua inscrição no meu canal e me ajuda a aumentar o número de pessoas inscritas. Sabe por quê? Porque quando nós chegarmos ao número de 1000 pessoas inscritas, verifica aí que nós já temos mais de 100, eu vou colocar no canal uma série de vídeos com os mais diversos assuntos que eu trago no livro, que está no e-book. Outros assuntos muito importantes que vão agregar muito conhecimento para você, conhecimentos transformadores que eu quero colocar nesses outros vídeos que eu vou disparar quando nós chegarmos no número 1000 de pessoas inscritas no canal. Beleza? Combinado assim? Vamos então para o assunto em questão. Eu aprendi na vida que as pessoas, elas têm, em relação às outras, uma coisa chamada níveis mentais. São 4 níveis mentais que uma pessoa tem em relação à outra. Os níveis mentais nós chamamos de espíritos. E a gente começa sempre com o espírito fechado, que é o que pode estar acontecendo agora, por exemplo, com alguma amizade sua, com alguma pessoa da sua família, em que vocês não têm mais diálogo, não conversam mais. E é uma coisa chata, não é? Você vai para uma festa, chega lá e encontra aquela pessoa, ambos ficam sem clima, fica aquela coisa chata, desagradável, um não olha na cara do outro, num lugar onde todo mundo quer ter razão, ninguém tem razão. Tem alguém na tua família ou no teu círculo de amizades com quem você não fala mais. Então essa dica vai ser muito legal para você. Você tem o nível mental chamado espírito fechado, que é quando a pessoa se fecha, ela não quer escutar seus argumentos, ela não acredita em você, não quer te ouvir. Isso é comum acontecer quando uma pessoa estranha o seu convívio, se aproxima, é natural que você fique desconfiada, fique com medo da aproximação dessa pessoa, porque você não a conhece, não sabe qual é a intenção dela, então é natural que você se feche nesse momento, né? Não queira ouvi-la, espírito fechado. Para essa pessoa poder falar com você, apresentar alguma coisa, é necessário que ela abra o seu espírito. O segredo está aí. Se existe o chamado espírito fechado, é porque existe o chamado espírito aberto, que é o próximo nível. Então, para que uma pessoa escute os seus argumentos, é preciso que você abra o espírito dela. E tem muita gente com espírito fechado porque não te conhece, porque não sabe qual é a sua intenção. Tem muita gente com espírito fechado porque vocês discutiram, brigaram, se ofenderam mutuamente. Isso acontece muito nas famílias. Quantos familiares com os quais nós já não conversamos mais? Ficou aquela mágoa, ficou aquela coisa chata, tem uma festa na família e você sabe que aquela pessoa vai, você não vai, ou vice-versa, ela sabe que você vai, ela evita de ir também. Isso não ajuda ninguém, muito pelo contrário, só atrapalha, distancia a família, não vai se resolver nada assim, não adianta eu querer ganhar no grito, né? Impor as minhas opiniões, você impor as suas opiniões. Bom é ganhar no diálogo, convencer com argumentos precisos. Isso é que é legal. No meu livro, no meu e-book, você vai ter um monte de informações lá, de conhecimentos, de técnicas que você vai se tornar nessa pessoa com alto poder de convencimento, por consequência, alto poder de comando. Você sabe que no caso de uma discussão, ninguém ganha, né? Se você perde numa discussão, perdeu mesmo. Se você ganha,
perdeu o amigo. Ninguém gosta de ser vencido, a gente gosta de ser convencido. Mas o que a gente mais vê é essa falta de habilidade das pessoas de querer impor suas opiniões a todo custo. Isso não nos leva a nada a não ser a perda de afeição, a perda de amizades, brigas que às vezes se prolongam por muitos anos. Vamos mudar isso? Vamos mudar? Existe então esse nível mental chamado espírito fechado, espírito aberto. O espírito aberto é quando a pessoa se predispõe a escutar. A grande sacada, o grande X da questão está exatamente aí, em você transformar uma pessoa que está com o espírito fechado numa pessoa com o espírito aberto, para que você possa falar, argumentar, para que ela seja toda ouvidos. O ideal seria o espírito de crença, que também é um outro nível. Por exemplo, você frequenta um restaurante, gosta do atendimento, gosta da comida, gosta do preço. Se alguém te pergunta aonde ir para uma refeição, você vai dizer, olha, pode ir tranquilamente nesse lugar aqui, porque lá, maravilha, pode confiar. Espírito de crença, quando você diz, olha, procura esse médico, cara, eu tenho certeza que esse médico resolve teu problema. Espírito de crença, está com um problema no seu carro, esse mecânico aqui, olha, você pode ir de olhos fechados, pode confiar, o cara é fera, o cara é ético, o cara é honesto, ou seja, espírito de crença, porque você já teve experiências com essa pessoa, experiências positivas, né? E a reincidência dessas experiências positivas leva você a ter, em relação a essa pessoa, o chamado espírito de crença. Mas o problema está exatamente no espírito fechado e na tentativa de abrir o espírito dessa pessoa para que você possa argumentar. Esse é o grande segredo, a grande sacada para evitar discussões da mesma hora, para acabar com as discussões na mesma hora e para evitar dissabores futuros, tristezas, angústias, complexo de culpa, arrependimento. Eu vou dar agora a dica para você para abrir o espírito da pessoa, evitar discussões ou acabar com a discussão na mesma hora. E uma vez que você abre o espírito dessa pessoa, que ela se predispõe a escutar os seus argumentos, aí tudo fica mais fácil. É um segredo? Você vai ver que é algo tão óbvio, tão simples, que sempre esteve ao nosso alcance, mas nosso orgulho besta não permitia aplicar essa técnica. Agora você vai aplicar essa técnica e pode fazer isso hoje mesmo. Assim que terminar o vídeo, liga para alguém com quem você perdeu a amizade, liga para alguém que você tenha ofendido, uma amizade que você queira reatar, um relacionamento familiar. Assim que terminar o vídeo, faça o teste. Não precisa nem confiar em mim. É só fazer o teste e você mesmo verá. Você mesma verá se isso funciona ou não funciona. Então, Jota, o que é que eu devo fazer? Presta bem atenção para você nunca mais esquecer disso, porque é isso que vai mudar tudo. Para que você coloque a tua opinião e para que a pessoa se predisponha a ouvir e a ponderar. O segredo está aí. A pessoa ponderar sobre a sua opinião. Ponderar, refletir. Ela só fará isso se você abrir o espírito dela. E sabe como é que você abre o espírito de uma pessoa? Como é que você quebra essa situação tão desagradável e muda isso e transforma isso? É simples demais. É tão simples que parece absurdo dizer isso para você. Quando você estiver percebendo que a pessoa está disposta a partir para a discussão, que essa pessoa está na iminência de romper com você, percebendo isto e não querendo, não desejando isso, e muito pelo contrário, querendo ser uma pessoa mais persuasiva, o que você vai fazer nesse exato momento é dar razão a ela. Simples assim, dar razão a ela. Mas, Jota, ela não tem razão. Não interessa quem tem razão. Neste momento, você vai dar razão a ela para abrir o espírito dela, para que ela se predisponha a escutar os seus argumentos. Dá razão a ela. Joga o teu orgulho no lixo. Joga o teu orgulho no lixo nesse momento e dê razão a essa pessoa, mesmo que ela não tenha razão. Vamos tentar entender isso de forma científica? Por que funciona quando você dá razão a outra pessoa? Por que ela se acalma? Quando você dá razão a outra pessoa, você demonstra respeito à opinião dela, ao ponto de vista dela. E aí entra em ação o princípio da reciprocidade, a regra da reciprocidade. Isso é ciência pura. Essa pessoa acaba se sentindo meio que na obrigação de retribuir a gentileza, a sua generosidade. E aí ela passa também a ouvir e a respeitar as suas opiniões, o seu ponto de vista, os seus argumentos. E aí fica mais fácil você dominar a situação e evitar discussões e interromper ali a iminência
de uma briga, da quebra de um relacionamento. Quando você dá razão a ela, você desmonta essa pessoa. Desmonta essa pessoa. Mas como eu faço isso, Jota? Presta atenção. Você vai dizer simplesmente para ela assim: cara, você tem razão. Se eu tivesse no teu lugar, eu pensaria do mesmo jeito. Só diga isso para ela. Em vez de se contrapor à opinião dela, você diz isso: olha, você tem razão. Se eu estivesse no seu lugar, eu pensaria da mesma forma. Aí ela vai te escutar. O que é que você fez? Você, em vez de impor tua opinião, no primeiro lugar, você deu razão a ela. Ao dar razão a ela, você quebrou essa relação negativa, ruim que estava acontecendo, você elimina isso no mesmo instante. Porque ninguém gosta de ser confrontado nas suas opiniões. É isso que acaba levando uma conversa para uma discussão acirrada, para a perda de uma amizade, a perda de um relacionamento. É exatamente isso. Quando ambos querem fazer prevalecer a sua própria opinião, e aí aquilo que eu disse, dá razão a ela, deixando claro a ela de que ela tem razão de pensar assim. Inclusive no meu livro, no e-book, tem algo que diz assim: não devemos fazer juízo de valor sem conhecer as razões plausíveis do seu interlocutor. Todo mundo tem as suas razões e todo mundo quer ter razão. Só que para evitar discussões e para fazer com que ela pondere sobre os seus argumentos, você vai dar razão a ela no primeiro momento. Desculpa, eu não havia percebido, mas eu acho que você tem razão. A partir desse momento, a pessoa abre o espírito dela. Aí sim você entra com os seus argumentos. Se os seus argumentos são de fato ponderados, se os seus argumentos são mais convincentes, você vai fazer com que ela concorde com você. Mas um primeiro momento para acabar com uma discussão na mesma hora, você simplesmente dá razão a ela. Assim que você terminar de assistir o vídeo, se tiver alguém com o qual você perdeu a amizade, liga para essa pessoa, manda um WhatsApp: ah, Jota, eu não consigo falar, eu tenho insegurança, eu fico tímido, eu fico tímida. Não tem problema, escreva, usa o WhatsApp, escreva alguma coisa no WhatsApp, manda um e-mail para essa pessoa, mas diga a ela: puxa, nós acabamos perdendo a amizade, perdemos a amizade de tantos anos, quero pedir desculpas para você, naquele momento eu estava de cabeça quente, você tinha razão, você estava certo. Nisso a pessoa abre o espírito dela e aí sim você, de forma sutil, vai colocando as suas palavras de tal forma que aquela pessoa será finalmente convencida e por conta disso você acaba reatando uma amizade, uma velha amizade, alguém que esteja ligado a você pelo vínculo familiar, enfim. A dica era essa, tomara que você tenha gostado e peço mais uma vez a você para me ajudar a aumentar o número de inscritos no meu canal, porque quando chegarmos ao número 1000, eu vou começar a disparar muitos outros vídeos que serão transformadores na tua vida. Um abraço a você e até a próxima!